E se nós pegássemos um tambor e duas rodas de bicicleta, será que nós conseguimos fazer um veículo? Pois então, pessoal, a intenção é nós pegar um tambor de 200 litros e transformar ele em um veículo. Mas eu quero que esse projeto seja muito, mas muito funcional, pessoal. Quero que esse tambor se transforme no chassi do veículo e eu quero usar o próprio chassi do veículo, que é o tambor, para a gente carregar a carga dentro dele. Mas então vai ser um veículo de carga. Mas antes de mais tudo, nós temos que abrir esse tambor para nós estar lavando ele por dentro, para não ter perigo nenhum quando nós for cortar. Então coloquei água, coloquei sabão em pó, sacudi, joguei fora, mas mesmo assim não adiantou. Mas então fui pra fora e peguei bastante areia que tava no meio da rua mesmo, coloquei tudo dentro do tambor, coloquei sabão, coloquei água e depois de ficar quase um dia sacudindo a areia pra lá e pra cá, porque tinha um negócio muito agarrado dentro do tambor, foi a hora de nós quebrar a cabeça para tirar essa areia de dentro do tambor. E eu já aproveitei, já passei nas minhas bugigangas e peguei um pedaço de quadro que nós usamos nesse projeto aqui. E voltando pra casa, nós já temos a roda, já temos o garfo e já temos um pedaço da bicicleta para nós começar o nosso projeto. E agora nós temos a metade da metade da metade do projeto em andamento. Mas agora nós temos que ver se nós conseguimos desamassar esse tambor para nós continuar. Peguei esse kit puxador que eu comprei para desamassar a lata de carro para nós fazer o teste para ver se nós conseguimos desamassar o tambor. Mas vai falar para vocês, a lata do tambor é mais forte do que a de carro, porque não quis dar certo não. Mas então parti para a travessura. Peguei um bico de camandear de bicicleta e colei ele na ponta do tambor ali naquele buraco e fomos dando pressão nele, cara. Fui fazendo pressão e tentando puxar, fazendo pressão e tentando puxar. Mas quando eu vi que o negócio não queria dar certo, cara, eu deixei para lá, porque eu fiquei com medo de acontecer isso. Mas então é melhor nós deixar pra lá, né? Depois nós dá um jeito nisso. Mas agora, para nós soldar a parte da bicicleta no tambor, primeiro nós temos que definir a altura que vai ficar o nosso chassi, que é o tambor, né? Então vou pegar dois toquinhos, vou colocar ele debaixo do tambor. Que eles têm exatamente aqui 15 centímetros, eu acho que de altura tá bom, tá? Nós não podemos pegar o quadro da bicicleta e soldar direto no tambor, porque nós temos que fazer um reforço no tambor primeiro. E dessa vez eu fui pra cima do telhado para me pegar um ferro que eu tava guardando para mim fazer um trem, mas eu não fiz, então eu vou fazer esse negócio. Será que só eu que tô achando que esse negócio tá parecendo com um cavalo? Olha só, o corpo aqui, o pescoço aqui, só tá faltando a cabeça. Ai, pessoal, mas aqui, pessoal, a parte da frente agora tá praticamente pronta. Agora nós vamos começar a desenvolver a parte traseira. E lá vamos nós pegar mais o quadro de bicicleta velha, porque nós vamos trazer ele e cortar ele no meio, porque nós tá usando somente a parte traseira, onde vai preso a roda. E para articulação, vou pegar um pé de vela que eu cortei e soldei um parafuso de um lado e de outro para nós estar encaixando no centro do quadro e colocar uma porca de um lado e de outro para nós estar prendendo depois o nosso tambor. E eu acho que eu vou deixar mais ou menos dessa altura aqui mesmo, ó. Vai no improviso mesmo, acho que vai dar certo. Mas aqui, pessoal, agora nós temos que fazer um reforço aqui na estrutura do tambor de novo, porque somente a lata do tambor não aguenta nós prender todo o peso aqui para poder segurar nela. Então vamos partir fazer a estrutura do nosso tambor. E vocês pararam para perceber que dessa vez não é cantorneira que está salvando, nós estamos usando só ferro U. E já que dessa vez o que está salvando é o ferro U, então vamos cortar mais uns pedaços de ferro U e vamos posicionar na bunda do tambor, vamos soldar de um lado, do outro, dar uns pingos de solda em cima e embaixo e vamos ir vendo como é que tá ficando. E cara, esse negócio tá parecendo a letra T ao contrário. Mas vamos deixar de bobagem, cara, e vamos desenvolver o resto do suporte aqui.
eu acredito que agora a gente tirando os calços dele já não cai mais não, cara. Tá tudo pontilhado com solda, já tá rodando no lugar, né? Vamos tirar pra ver, ó. Ó, bacana. E vamos tirar aqui também. Beleza. Vamos lá, ó. Ó, até que tá leve, rapaz. Olha. Achei que ia ficar pesadão demais. Vamos lá. Ó, rapaz. Que bacana, cara. Sensação diferente, cara. Sensação, por verdade, parece que... dá a impressão que você tá montado num cavalo mesmo, sabe? Diferente, cara. Amortecimento aqui, ó. Olha lá, ó. Cheguei. Rapaz, tá forte aqui, cara. Não tá querendo nem amortecer quase que não. Tá querendo nem baixar quase não. Essa mola parece que é muito forte. Mas então, pessoal, agora nós já teve uma sensação mais ou menos do jeito que é o negócio aqui, né? Agora vamos desembolar o resto aqui, cara. Então vamos marcar um pedaço na parte traseira, porque nós vamos cortar para nós estar fazendo uma tampa para nós ter acesso dentro do tambor. E nós vamos colocar duas dobradiças de um lado do outro, e uma dica é não cortar tudo e colocar a dobradiça primeiro, porque dessa forma já fica alinhado. E nas bordas nós vamos colocar um negócio que nós chamamos aqui de casco de cobra para evitar de machucar. Por último, só vamos colocar uma travinha aí para ter como trancar quando nós guardar nosso ouro aí dentro. E já que agora nós temos acesso à parte de dentro do tambor, dá para nós tentar desamassar ele. Então peguei uma madeira que pesa mais ou menos 450 gramas e dei paulada de um lado, paulada do outro para ver se conseguia desamassar. Peguei uma marreta também, dei umas marretadas dentro dele para tentar desamassar mais um pouquinho. Mas olhando pela câmera não parece que ficou bom não, mas olhando bem de perto ficou bem pior. E para nós fazer um descanso, um cavalete para escorar para não ficar caindo, fiz um furo de um lado e de outro do tambor, coloquei um parafuso de um lado e de outro do tambor também, né? E peguei uns ferros de vergalhão de construção, cortei uns pedaços deles e coloquei umas arruelas na ponta deles para nós estar encaixando nos parafusos que nós colocamos. Peguei um outro ferro de vergalhão de construção e amassei ele empenando para ficar na forma do tambor. Soldei ele de um lado e de outro cavalete para dar mais firmeza. Fiz um furinho no tambor e soldei um pedaço de prego no cavalete para nós colocar a mola para estar segurando o nosso descanso. E pelo menos agora já não cai, pessoal, não precisa ficar escorando na parede mais. Mas aqui, ó, a sacada de deixar esse ferro aqui, ó, essa haste aqui empenada desse jeito, pessoal, é por causa disso aqui, ó. Se eu não fizesse isso aí, ó, quando a gente puxasse aqui, ó, ele ia ficar mais ou menos dessa altura. Mas como que eu empenei ele desse jeito, aí ele chega até aqui em cima, ó. Ele encaixa direitinho aqui agora. E já que não tem como nós colocar um pedal para nós pedalar, então nós vamos estar usando um motor elétrico. E o motor que nós vamos usar vai ser um motor de 48 volts, 500 watts de cubo traseiro. E na minha opinião, pessoal, esse motor de 500 watts, ele é um dos mais preferidos meu para poder fazer projeto e usar também, cara, porque esse motor, por ele ter uma redução interna, ele é muito forte, ele tem um torque muito alto e ele é um dos mais econômicos também em questão de gasto de bateria. Nós já usamos desse motor no canal, só que a versão que nós usamos foi de um motor de cubo dianteiro e esse aqui é a versão do cubo traseiro. A diferença dele é que esse daqui, ó, tem a rosca aqui pra gente estar colocando a catraca. E uma das partes mais interessantes, pessoal, é que nós vamos usar dessa vez num aro 20, cara. Vamos testar, vai ser nesse aro aqui, ó, num aro 20. Eu imagino, cara, o torque que vai ficar esse negócio, cara. E enquanto eu vou enraiando o cubo na roda, eu vou falar pra vocês que eu tô usando um raio de 120 milímetros. E pra quem tá querendo saber onde comprei esse motor estava em falta na Metal Gold, mas agora já chegaram novas remessas e já estão disponíveis para venda. Pra quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas então a roda com motor já está montada no nosso projeto. Mas como o nosso motor tem a opção de colocar freio a disco e nós não temos aqui opção de freio a disco no nosso quadro, pedaço de quadro que nós pegamos, né? Então, pessoal, nós vamos ter que fazer um suporte para o freio a disco aqui para nós estar usando ele. Mas então vamos arrancar a roda fora de novo e vamos colocar o disco de freio no nosso motor, voltar a roda para o lugar e vou usar um suporte que esse suporte é para bicicleta que não tem suporte para pinça de freio a disco. E agora que está pronto, vamos desmontar, né? Desmontar para nós lixar, tornar lixar de novo, pintar, tornar pintar de novo, voltar a montar tudo de novo no lugar. E agora que a estrutura do nosso projeto já está toda pronta, a única coisa que falta agora é nós fazer a elétrica, pessoal. Eu já deixei até mais ou menos tudo no jeito aqui, já ligado, só para vocês verem que o negócio é tão simples, cara. Olha só, esse aqui é o fio do motor que liga no controlador, só tem um jeito de ligar. A bateria também só tem um conector. O acelerador também só tem um conector para ligar ele, não tem como ligar errado. E aqui o painel também só tem uma forma de ligar ele aqui. Então, ligou esses três componentes aqui, já está funcionando lá, ó. Aí, ó, bacana demais.
Mas agora a única coisa que nós vamos fazer é pegar todos esses componentes e parafusar e fixar aqui no nosso quê mesmo? Qual o nome que nós dá pra esse negócio? Cara, coloca um nome aí pra nós aí, dá uma sugestão no comentário. Diz a minha patroa que esse negócio é pra colocar o nome dela de tambocleta. Tambor misturado com bicicleta. Mas pra mim, eu vou falar com vocês a verdade. Sei lá, esse negócio tá parecendo com um cavalão gordo, sei lá, um cavalão manga larga. Não sei o que tá passando na minha cabeça, não. Mas a questão de onde nós vamos sentar, pessoal, eu não coloquei nada aqui pra sentar, não fiz um banco aqui nem nada, porque vai ser uma surpresa, cara. Daqui a pouco vocês vão entender por quê.
Ai, não aguentei não, cara. Eu tinha que dar essa zoada no meio do vídeo, cara. Pelo menos serviu pra nós testar bastante, cara. Nós já testamos bastante aí. E eu espero que vocês tenham também, cara. É divertido aí com a nossa aventura aí, não, pessoal? Mas aqui, pessoal, pra quem estiver achando assim que nós tiramos o peso aqui pra poder fazer esses testes, subir essas rampas igual nós tá subindo pra aí fora aí, ó. Não sei se dá pra aparecer da câmera não, mas tem umas rampas boas aí. Mas tá tudo aqui ainda, cara. Olha lá pra vocês verem, ó. Você tá doido, cara. Peso danado. Eu tenho mais de uns 100 quilos aqui, cara. Juntando. Isso aqui é pesado demais, cara. Coitado dos cavalos. Olha lá, tem um cavalo ali, ó. Coitado dos cavalos que carrega esse negócio, cara. E uma pessoa em cima. Esse aqui é muito pesado. Mas esse monte de tora, de lenço, um monte de coisa puxando aí, cara. Tem mais de 100 quilos puxando aí. Que esse carrinho também não ficou muito leve, nada. Você tá doido, cara. Vamos dizer assim que já tá testado e aprovado. Falar com vocês, esse motorzinho aqui, cara, você tá doido. Motorzinho ignorante, cara. Você tá doido. Mas os testes não acabam por aqui não, pessoal. Nós vamos fazer os testes subindo naqueles morrão lá, ó. Pra nós ver se vai aguentar puxar esse projeto, cara. Se aquele motorzinho vai aguentar puxar esse projeto pra quem morra acima, quem morra lá. Você sabe que custa pra poder bicicleta elétrica subir. Agora esse negócio pesadão igual ficou agora aí, será que vai aguentar, cara? Só um negócio eu falo com vocês, ficou muito forte, que tá dando pra ver que ficou um torque violento, cara. Ficou muito forte mesmo, cara, com essa rodinha pequena. Só não sei se vai dar muita velocidade. Nós vamos fazer teste de velocidade também, né? Eu falando que não tirei nada, mas olha lá, ó, nós tiramos uma garrafa d'água lá, porque os meninos tá querendo beber água, nós tiramos ela lá. Olha lá, pessoal, o morro aí, vocês já conhecem, né? Eu acho que é impossível de subir, cara. É muito peso e muito morro pra poder esse motorzinho puxar pra ali acima, cara. Eu acho que não tem jeito, não. Agora, há pouco que eu cheguei ali mesmo, tinha um Uno custando subir ali, cara. Pelejando pra subir ali. Mas tá bom, vamos acelerar pra ir acima aí. Vamos ver até onde que vai subir, pelo menos. Olha lá, o Uno custando subir, pessoal, ó. Cara, é muito morro, cara. Eu acho que não tem condição de subir, não. Mas então, vamos lá acelerar, pessoal. Acho que eu nunca tive tão curioso desse jeito, viu, cara? Vamos testar um negócio, vamos lá, ó. Arrancada tem demais, cara. Já deixa gente pra trás. Vamos ver, ó. Tá parando. Lá vai, ó. Aí, ó. Lá vai, ó. Aí, galera. O morrão aí, ó. O morrão aí. Lá vai, ó. Caraca, velho. O negócio não para não, rapaz. Olha lá, ó. Mostra bem vocês o morrão aí. E aqui, ó. Caraca, mano. Vai devagarzinho, mas não para de jeito nenhum, não, cara. Olha só. O primeiro estágio aqui, mais pesado aqui, ó. Subiu, cara. Olha só. Você tá brincando, cara. Acredito isso não. Acredito isso mesmo. Esse peso aqui, cara. Olha só. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó, o morrão aí de que é, ó. Tá vendo? Pra cima aqui ele fica um pouquinho mais brando assim, ó. Mas o top mais pesado mesmo é esse aqui, esse primeiro aqui, ó. Ah, você tá brincando, cara. Não subiu isso não. Que isso, cara. Eu não ia fazer isso não, mas vamos subir esse segundo top aqui pra nós ver? Vamos lá, ó. Esse segundo aqui pra nós ver, ó. Olha lá. Tá subindo mais ou menos igual o primeiro lá mesmo, o primeiro top lá, ó. Ele vai devagar, mas não para de jeito nenhum, cara. Você tá brincando? Se dá uma andada de lado aqui, embala mais ainda. Tá vendo? A gente andar de lado assim, embala mais ainda. Mas pode andar retinho pra cima assim que não para não, cara. Que isso, cara. Vai devagarzinho, mas vai. Você tá doido? Sobe igual um trator. Pô, é só um morrão, cara. Nossa, cara. Porque afora tem vários. Entendeu? Tem mais morro aí, ó. Se quiser, nós sobe também. Olha lá, ó. Ah, vai, ó. Tá vendo? Vai direto assim, devagar. E não para não, cara. Vai retinho assim, ó. E não para não. Se a gente for de lado assim, dá uma embalada, ó. Tá vendo? Até o barulho muda assim. Tá vendo? Vamos de lado de novo, ó. Dá uma ajudada no motor, tá vendo? Igual a gente, quando a gente tá cansado, sabe? A gente começa a andar pra lá pra cá no morro assim, ó. Mas vamos reto assim, porque senão depois vocês vão falar assim que nós estamos... como é que fala? Facilitando pro motor. Mas vamos reto. Caraca, mano. Você tá brincando. Vocês tinham que ver a altura que esse morro aqui, cara. Não tem lógico um negócio desse não, cara.
Eu acho que fosse só pra me subir com essa sela aqui, ó, eu já não aguentava subir com isso não, isso é pesado demais. Vou subir só com a sela, cara. Isso aqui é, quem acompanha o canal já conhece aqui, ó. É só montanha, cara. Só montanha de morrão, ó. Ó, você vai aqui, ó, tuf, parece que você vai cair. Depois tuf lá também. Você tá doido, cara. Ah, não, cara. Nem dá pra acreditar que esse motorzinho faz isso tudo, não, cara. Trens ignorante de forte, cara. Você tá brincando. Aqui, se nós tirar somente essa cela aqui parece que tem o peso de um menino, cara. Eu tinha que pesar essa cela pra ver quantos quilos que ela tem, cara. Deve ter uns 20, sei lá, uns 20 e poucos quilos. Mas é tirar somente ela aí, cara. A autonomia e força e velocidade, tudo já vai aumentar demais da conta, cara. Mas essa aqui que é a parte mais legal do nosso projeto. Não pode tirar, não. Então já estamos aqui na reta para nós estar fazendo o teste de velocidade do nosso cavalo mecânico, né? Mas aqui, pessoal, já vou adiantando que esse motor, por ele ter um torque muito alto e essa roda ser um aro 20 menor, ele já chega, tipo assim, já acelera, já chega quase na velocidade final bem instantaneamente, bem rápido mesmo, cara. Bora, pessoal! Rapaz, o torque dele é bacana, cara. Chegou no final, ó. 32, 33. Isso aí, ó. Isso aí, ó. 32 foi o máximo, cara. 33, né? Mas é isso aí, cara. Embala rapidão. Rapidão chega no final. Mas, se for contar que esse motor na roda aro 26 e na aro 29 dá na média de 45 a 48 km por hora. No aro 20 assim, eu achei que ia dar nem 30 não, cara, mas passou de 30 por hora. Achei que não ia dar 30 não, porque era tipo assim, ela é a metade praticamente do tamanho na roda 29, que dá aí 45, 48 km por hora. Vamos dizer assim que tá andando com a velocidade permitida pela lei, né, não, pessoal? Mas parece, cara, tipo assim, quando a gente tá andando, dá a impressão que tá correndo mais, cara. Mas quando a gente olha lá, tá dando 32, 33, mas na velocidade que você tá correndo, parece que tá andando mais. Não sei se é por causa do estilo do projeto, mas eu acho que não tem como mostrar pra vocês, assim, direitinho não, sabe? Mas quando a gente dá uma acelerada, assim, de uma vez, assim, cara, chega até dar uma deixada na gente pra trás, assim, ó. Dá aquela jogada na gente pra trás assim, cara, porque aumentou muito o torque, porque a roda é pequena, cara, e o motor ele é preparado para a hora aro 29, aro 26, nós colocamos no aro 20, cara. Ah, tá bem pesado, mas acho que aguenta assim, ó. Vamos ver, ó. Aguenta sim, o torque dele é alto, de boa. Pois então, pessoal, esse projetinho deu tão certo, mas tão certo sem querer querendo, cara. Eu falo assim, sem querer querendo, por quê? Porque na hora que eu tava fazendo a montagem desse projeto, eu fiquei em dúvida em colocar um aro 26 e um aro 20 pequeno igual esse daqui. Eu fui imaginar se eu acho que esse projeto vai ficar muito pesado, vou colocar um aro 20, vai dar menos velocidade, mas vai ter muita força. E foi isso mesmo, cara, deu muita força, cara. Eu acho que se nós tivéssemos montado no aro 26, não teria subido aqueles morrão gigantes lá. Mas, mesmo nós colocando esse aro aqui para ficar muito forte, ainda deu uma velocidade bacana, cara. Eu acho que, tipo assim, cara, 30 e poucos km por hora, que tá de boa numa bicicleta, principalmente desse jeito aqui, né, cara? Mas pra falar bem a verdade, cara, é de desacreditar que um motorzinho desse tamanhozinho, cara, só tem 500 watts, puxar um trambolho, um negócio desse na força igual puxa, cara. Você tá brincando, não dá nem pra acreditar num negócio desse, não. Parece que tem mais ali, cara. Eu acho que isso é só 500 watts não, viu, cara? Ah, eu acho que eu não falei pra vocês qual a sensação de estar andando nesse projeto, né, pessoal? Mas assim, pessoal, pra quem tem costume andar a cavalo, eu acredito que nem estranha nada, mas pra quem tá acostumado a andar de bicicleta, com certeza, né, vai estranhar, porque aqui você tem que sentar de perna aberta, e é bem largo, né, o negócio é bem largo, mas é assim, pessoal, não sei se é porque eu coloquei esse negócio dessa sela aqui, que ela é bem macinha, olhando assim, dá a impressão que ficou desconfortável, cara, mas não ficou desconfortável, ficou bacana pra andar, cara. Depois você acostumou, assim, sentar com a perna aberta ali, fechou, cara, fica muito confortável. Mas então, pessoal, vocês curtiram ou não curtiram nossa aventura dessa vez e o nosso projeto também, pessoal? Eu acho que ficou muito funcional, cara, ficou muito bacana, a serrinha que nós estávamos usando aí, ó. Mas eu vou deixar, tá, pessoal, o link dessa serrinha aqui na descrição do vídeo. Essa aqui é 21 volts, mas na verdade é 18 volts. O sabre dela é bem grande, tá vendo? E o bom dela também, cara, que ela vem aqui com duas baterias, ó. Nós cortamos aquela arvorinha toda aqui, igual vocês viram, nós picando, que é um monte de madeira, e não gastou nem essa primeira bateria aqui, ó.
E ainda tem essa bateria extra aqui, ó. Vem com a correntinha extra aqui também, ó. Sobre excelente, né? E o carregador. Isso aqui quem mandou para nós foi a Banggood, e se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link, e tem até cupom de desconto nosso aí. Ah, eu não falei para vocês aqui não, né? Que a maior vantagem dela aqui é que ela é motor brushless, cara, top demais. Nós viramos um fazendeiro moderno nesse vídeo, facão elétrico, cavalo elétrico, é tudo elétrico nesse vídeo. E inclusive, pessoal, até essa lanterna aqui da bicicleta aqui, eles mandaram para nós também, pessoal. Vou falar para vocês, esse negócio é tão forte, cara, que eu fiz um teste com ela aqui, comparando com o farol da caminhonete, cara. Tá disputando com o farol da caminhonete. Você tem que ignorar demais de forte, cara. Você até doido. Ó, tem farol alto, farol baixo, e tem essa partezinha aqui, ó, que é USB, ó, que serve também de power bank para você estar carregando o celular, cara. E ela é recarregável. Ela recarrega pro lado de cá aqui, que é o USB tipo C. Mostra as porcentagens dela ali, ó. E se caso você quiser mudar aqui, ó, você pode colocar farol baixo, farol alto. Ela fica aqui intermitente, fica SOS, tá um monte de coisa aí. O link disso aí tudo eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aí. Eu vou falar pra vocês, cara, essa aqui me comprou eu, cara. Essa aqui é top demais. Ela serve até de lanterna comum pra gente, cara. Tipo assim, pra você ter no bolso aí ou usar assim mesmo, entendeu? Porque ela é muito mais top que qualquer tipo de lanterna que eu já vi até hoje pra gente estar usando, entendeu? Aqui é só apertar o botãozinho de baixo ali, ó, que ela sai assim, ó, e vira uma lanterna de bolso. E ela é toda de metal, cara. Ela é pesadona pra danar. E no kit também vem essa lanterninha traseira aqui, ó, que ela tá toda suja aqui já, mas a gente aperta uma vez, ó, e ela acende assim. Só que ela é muito forte, cara. O LED aqui é muito forte. Aí você aperta uma vez, ela acende, né? Mais uma vez ela fica mais baixo, uma vez ela mais baixa ainda, outra vez ela fica piscando. E depois intermitente, né? Depois fica SOS, você aperta mais uma vez, ela fica rodando assim. Depois você vai, aperta, segura e desliga. Mas então, pessoal, daquele naipe, pessoal, eu queria que vocês deixassem no comentário aí o que vocês melhorariam nesse projeto, cara. O que vocês fariam diferente aqui para melhorar mais ainda esse projeto. E vou deixar meus agradecimentos aqui ao Julimar e seu pai por ter me emprestado essa cela para nós desenvolver esse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham curtido o nosso projeto, cara, ou pelo menos a nossa aventura. Se eu tiver conseguido fazer vocês dar pelo menos um sorriso aí, cara, tiver feito a tarde sua ou amanhã sua ficar alegre, cara, mereça pelo menos um likezão no vídeo aí, né, pessoal? E inscreve no canal, cara, se vocês tiverem gostado disso aqui. Vou falar com vocês, tem algumas coisas muito mais absurdas pra sair aqui, cara. Você tá doido, com vontade de fazer tudo, mas eu sou um só. Mas então, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha. Segue nós na rede social, tudo embolado aí. Aí, pessoal, a chuva aí, ó, a chuva pegou nós aqui, ó. Bom que tá testando esses negócios, é tudo à prova d'água. Ali nós tampou mais ou menos, tampou a cela. Ó, tá chovendo, nossa, tem tornando água. Tá moendo os negócios aí, ó. Nossa, cara, ó, temporal mesmo, cara. Nossa, se eu correr pra dentro do carro, você tá doido?